Neste exato momento, enquanto a luz da tarde bate na janela de vidro blindado deste apartamento na Avenida Delfim Moreira, minhas mãos, calejadas por 40 anos de água sanitária e sabão em pedra, estão deslizando um ferro a vapor importado sobre uma camisa de linho branco. É uma camisa de corte italiano, sem costuras aparentes, daquelas que custam o equivalente a 3 meses de feira da minha família inteira, comprada em lojas onde o preço não existe na vitrine, porque é considerado vulgar. O cheiro que sobe com o vapor quente é de lavanda francesa e de um amaciante que promete conforto e pureza, um perfume suave e civilizado que deveria trazer paz de espírito. Mas para mim, aqui dentro desta área de serviço, que tem uma vista mais bonita do que qualquer cartão postal que vocês já viram, esse cheiro embrulha o estômago e faz a bile subir na garganta, porque esta camisa branca, imaculada, que eu estou alisando com tanto cuidado obsessivo, tirando cada ruga milimétrica para deixá-la perfeita, pertence ao homem que assinou a sentença de morte do meu filho. Eu sou a diarista invisível, o fantasma de avental e coque no cabelo, que serve café e limpa o chão da casa do Dr. Ricardo, o homem que vocês aplaudem na televisão como o salvador da segurança pública, mas que eu conheço como o verdadeiro carniceiro do meu menino. Vocês ligam a televisão de tela plana na sala segura de vocês, enquanto jantam o risoto quente preparado pela empregada que vocês mal sabem o nome, e veem a foto dele no jornal. É aquela foto antiga, 3x4, tirada na escola pública quando ele tinha 14 anos e ainda sonhava em ser desenhista, mas agora ela aparece com uma tarja preta nos olhos e a manchete em letras garrafais vermelhas gritando: gerente do tráfico abatido em confronto. O apresentador, aquele homem de terno alinhado e voz grave de barítono, que nunca pisou no barro vermelho de uma viela sem estar cercado por 3 anéis de segurança, estufa o peito para chamar meu filho de rei do pó, de monstro da penha. Ele celebra a limpeza urbana feita pela polícia como se tivesse varrido o lixo da calçada, e vocês balançam a cabeça em aprovação, sentindo-se vingados, protegidos, e mudam de canal para a novela, achando que o mal foi extirpado e que o bem venceu. Mas vocês não sabem de nada. Vocês veem a tatuagem de palhaço no braço e o fuzil atravessado no peito. Eu vejo a cicatriz de catapora na testa, bem perto da raiz do cabelo, e lembro da mãozinha suada que tremia quando ele tinha febre alta e eu não tinha dinheiro para o remédio. O que vocês não sabem, e o que a câmera da TV nunca vai ter coragem de mostrar, é que o verdadeiro criminoso, o verdadeiro arquiteto dessa tragédia, não mora na favela, não usa chinelo de dedo e não segura fuzil em beco escuro. O verdadeiro monstro usa essa camisa branca que minhas mãos trêmulas estão dobrando agora. Ele bebe vinhos que custam o meu salário na varanda de frente para o mar, sentindo a brisa do Leblon, enquanto o corpo do meu filho apodrece numa cova rasa e úmida que eu tive que pagar fazendo rifa de liquidificador entre as vizinhas. Eu estou aqui, infiltrada no coração da besta, lavando os garfos de prata que ele leva à boca, limpando o vaso sanitário onde ele senta, e ele passa por mim no corredor, sorridente, cheirando a banho tomado, e me diz: bom dia, dona Cida. O café estava ótimo, sem fazer a menor ideia de que a mulher que serve à mesa dele é a mãe do rapaz que ele usou como escudo humano, lucrou em cima e depois descartou como se fosse uma embalagem vazia de marmita. A maior mentira que contaram para vocês é que existe uma guerra entre a polícia, o tráfico e a política, como se fossem 3 exércitos distintos lutando por território. Não existe guerra nenhuma. O que existe é um negócio, uma empresa multinacional bem azeitada, onde existe um sócio majoritário, o Dr. Ricardo e seus amigos de terno. E existem os funcionários terceirizados e descartáveis, os meninos pretos e pobres como o meu. Binho, vocês acham que sabem o que é justiça porque leram a Constituição ou porque pagam seus impostos em dia, mas nunca tiveram que escolher, numa terça-feira chuvosa, entre manter a honestidade intacta ou encher a barriga de uma criança que chora de dor. Eu estou aqui, olhando nos olhos de vocês através dessa lente, não para pedir perdão, porque perdão não ressuscita ninguém e não limpa o sangue do chão, mas para vomitar essa verdade que está entalada na minha garganta como um pedaço de vidro,
cortante. Preparem-se, porque eu vou desamassar o passado com a mesma força que passo esse ferro quente. E vocês vão ver a sujeira que está escondida debaixo do tapete persa dessa sala de estar luxuosa. Vocês precisam entender, antes de me julgarem como a mãe conivente que criou um bandido, que ninguém nasce segurando uma Glock, ninguém sai do ventre da mãe sonhando em ser frente de morro ou trocar tiro com a polícia militar. O Binho queria ser técnico em eletrônica. Ele passava as tardes, abafadas de verão, desmontando rádios velhos que achava no lixo, tentando entender como as vozes saíam daquelas caixas pretas. Lembro-me vividamente, como se fosse uma fotografia queimada na minha retina com ácido, do dia exato em que a infância dele começou a morrer e o gerente WL começou a ser gestado. Não foi com um tiro, não foi com uma briga na escola, nem com o convite de um amigo para fumar maconha. A porta de entrada para o inferno na vida do meu filho não foi a cobiça por tênis de marca ou poder. A porta foi aberta pela falência do meu próprio corpo e pela negligência do Estado que vocês defendem. Foi numa madrugada quente de novembro. Eu acordei gritando, dobrada ao meio na cama, com uma dor lancinante na barriga, como se alguém estivesse torcendo minhas entranhas com um alicate enferrujado. Era a vesícula. O Binho, que tinha acabado de completar 18 anos e estava estudando para uma prova do curso técnico, me pegou nos braços. Ele era magro, mas a adrenalina deu força a ele e me levou arrastada pelas vielas do morro até o ponto de ônibus e de lá para o hospital público. Ficamos 12 horas sentados numa cadeira de plástico quebrada, num corredor lotado de gente gemendo, com o cheiro de urina, sangue e desinfetante barato impregnando nossas roupas. 12 horas vendo a luz fluorescente piscar, sentindo a vida esvair de mim. Quando finalmente o médico, exausto e com olheiras profundas, me atendeu por 2 minutos, ele nem me olhou nos olhos. Ele apenas rabiscou um papel e disse: "É cirurgia de emergência, mas não tem vaga, não tem leito, não tem anestesista. Volta para casa, toma Buscopan na veia e entra na fila. A espera média é de 6 meses." Eu vi o mundo desabar nos olhos castanhos do meu menino naquele momento. Ele sabia, e eu sabia, que em 6 meses eu estaria morta e enterrada. Ele olhou para o médico, depois olhou para mim, suando frio de dor, e algo quebrou dentro dele. Não foi um barulho alto, foi um trinque silencioso na alma, o som de um cristal se partindo. Ele me segurou pela mão, aquela mão que ainda tinha calos de segurar caneta na escola, e disse com uma voz que eu desconheci, uma voz dura, adulta, fria: "A senhora não vai morrer, mãe. Eu não vou deixar. Eu prometo." Ele me deixou em casa aos cuidados da vizinha, Dona Maria, e saiu. Eu achei, na minha inocência de mãe que quer acreditar no impossível, que ele ia pedir um empréstimo para algum tio distante, que ele ia vender a bicicleta velha dele, ou quem sabe fazer uma vaquinha na internet. Mas quando ele voltou, 2 dias depois, o olhar dele tinha mudado para sempre. Aquele brilho de curiosidade, de menino que desmontava rádio, tinha evaporado, dando lugar a uma dureza de vidro temperado, opaca e impenetrável. Ele entrou na cozinha, onde eu estava deitada num colchão no chão porque não conseguia subir na cama, e colocou um maço de dinheiro em cima da mesa bamba. Eram notas de 50 e 20 reais, notas velhas, úmidas, amassadas, amarradas com um elástico bege. Aquele dinheiro tinha um cheiro específico, um cheiro que eu nunca vou esquecer. Cheirava a mão suja, a bolso de viciado, a beco úmido e a maconha prensada. "Tá aqui, mãe. Marquei sua cirurgia na clínica particular lá de baixo para amanhã cedo." Eu olhei para aquele dinheiro, olhei para o rosto dele, e o ar faltou nos meus pulmões mais do que a dor na vesícula. Eu sabia. O radar que toda mãe tem gritou dentro de mim. Eu sabia que aquele dinheiro era o adiantamento pela alma dele. Ele não tinha assaltado ninguém. Ele tinha se vendido. Ele tinha ido até a Boca, até a gerência do tráfico, e oferecido sua juventude, sua inteligência, seu futuro e sua vida em troca do valor exato da minha operação. Ele vendeu a própria liberdade para comprar a minha saúde. Eu deveria ter rasgado aquele dinheiro.
Deveria ter gritado, batido nele, jogado as notas no lixo. Preferido morrer de infecção generalizada a aceitar aquele sacrifício satânico. Mas a dor física é um bicho humilhante e o instinto de sobrevivência é egoísta e cruel. Eu aceitei. Eu peguei o dinheiro sujo com minhas mãos trêmulas e paguei pela minha vida com a morte dele. A minha cicatriz na barriga, que eu vejo todo dia no banho, é a marca registrada do contrato que assinamos com o diabo naquele dia. Com o passar dos meses, o Binho foi desaparecendo gradualmente, como uma foto deixada no sol, e o gerente WL foi tomando conta da nossa casa e das nossas vidas. A miséria absoluta ficou para trás, mas deu lugar a uma riqueza maldita, que apodrecia tudo o que tocava. A nossa casa, que antes era de tijolo aparente, daquele que solta uma poeira vermelha eterna, que entra no nariz e nos pulmões, começou a se transformar num castelo de cartas. O dinheiro do tráfico pagou o reboco, pagou a tinta de primeira qualidade, pagou o piso de porcelanato branco que brilhava como um espelho de hotel de luxo. Instalamos ar-condicionado split em todos os quartos, e aquele zumbido constante do motor virou o som do nosso silêncio, abafando os tiros lá fora e os gritos da minha consciência aqui dentro. O WL tentava comprar o meu afeto e o meu perdão com presentes caros, numa tentativa desesperada de provar que valia a pena. Ele comprou uma televisão de tela curva que ocupava metade da parede da sala, uma geladeira de inox de 2 portas que fazia gelo na porta, um sofá de couro reclinável. Mas cada vez que eu abria aquela geladeira, abarrotada de iogurtes de marca, peças de picanha maturada e queijos importados, eu sentia um gosto amargo, metálico na boca, como se estivesse mastigando moedas velhas e enferrujadas. A comida descia rasgando a garganta. Eu olhava para aquele bife suculento no prato e sabia, no fundo da minha alma, que ele tinha custado o vício de um adolescente, o assalto a um trabalhador, o luto de outra mãe. O dinheiro do crime comprava o conforto, mas roubava o apetite e o sono. Eu dormia numa cama box king size, mas acordava mais cansada do que quando dormia numa esteira de palha. Eu criei meus próprios rituais de negação para não enlouquecer, para não ter que admitir em voz alta o que meu filho tinha se tornado. Na estante da sala, em destaque, sob um doile de crochê, ficava a minha Bíblia Sagrada. Aquela Bíblia de capa preta, gasta pelo tempo, com as bordas douradas descascando, herança da minha avó mineira. Para qualquer vizinha ou parente que visitasse, era o símbolo da fé inabalável da Dona Cida. Mas, se você tivesse a ousadia de abrir aquele livro sagrado, não encontraria os salmos de proteção ou o sermão da montanha. Entre as páginas do Antigo Testamento, no meio das profecias de destruição, o WL guardava a contabilidade da boca de fumo. Eram papéis amassados com anotações frenéticas de entrada e saída, listas de devedores, chips de celular descartáveis colados com fita durex e cartões de memória com informações que poderiam derrubar governos. A palavra de Deus servia de cofre para os números do diabo. Eu via aquilo todo dia e me sentia profana, suja, uma blasfêmia ambulante. Mas eu nunca tirei aqueles papéis de lá. Pelo contrário, às vezes eu rezava com a mão em cima da Bíblia fechada, pedindo a Deus que protegesse o crime que estava escondido dentro dela. Senhor, cega os olhos da polícia. Protege o meu menino, eu sussurrava, numa lógica distorcida e doente onde Deus virava cúmplice do pecado. Mas o pior momento da minha semana, o ritual que me quebrava por dentro e me fazia desejar a morte, era a lavagem das roupas. O WL jogava futebol aos domingos num time da comunidade para manter a fachada de rapaz do povo, mas muitas vezes ele usava o uniforme do time, uma camisa amarela sintética, brilhante, por baixo do colete à prova de balas durante os plantões e operações de guerra. Eu recolhia aquela roupa do cesto de vime no banheiro e a levava para o tanque de cimento nos fundos da casa, longe dos olhos de qualquer um. Quando eu abria a torneira e molhava a camisa, passando a barra de sabão de coco, a espuma não saía branca. Ela saía rosada, às vezes marrom. Era sangue. Sangue seco, respingos microscópicos que ele dizia ser
ferrugem do portão ou tinta da parede, mas que eu sabia, pelo cheiro ferroso que subia com o vapor da água, que era sangue humano. Eu esfregava aquele tecido sintético com uma escova de cerdas duras, com uma força descomunal, obsessiva, maníaca. Meus dedos ficavam em carne viva, a pele ardia com a mistura de água sanitária pura e sabão, mas eu não parava. Eu esfregava chorando, soluçando baixo, numa tentativa patética e mágica de limpar a alma dele através da roupa. Sai, 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 maldita mancha. Eu sussurrava para o tecido. Mas mesmo quando o tecido ficava visualmente limpo, na minha cabeça, a mancha continuava lá, indelével. E sempre que eu estendia aquela camisa amarela no varal e o vento batia, ela parecia uma bandeira de rendição, balançando sobre a nossa desgraça. E tinha o som. O som do inferno na minha casa não era grito, nem sirene, nem tiro. Era o som de velcro. Aquele barulho seco, rasgado, sintético, do colete à prova de bala sendo colocado ou tirado. O quarto dele ficava ao lado do meu. Se eu ouvia esse som às 6 da manhã, meu coração parava. Significava que ele estava se vestindo para a guerra, para a invasão, e eu não sabia se ele voltaria para o almoço. Se eu ouvia de madrugada, às 4 da manhã, eu voltava a respirar, mas com um peso no peito. Significava que ele tinha sobrevivido a mais um dia, mas que tinha trazido a morte e a energia ruim da rua para dentro do nosso santuário. Eu vivia condicionada a esse barulho como um cão de Pavlov treinado pelo terror. Aquele som de velcro rasgando era o cronômetro da vida do meu filho. Vocês, que assistem filmes de ação e séries policiais, imaginam que o chefe do tráfico é sempre aquele homem tatuado, sem camisa, suado, gritando ordens em cima de uma laje com um fuzil dourado na mão. Mas a hierarquia real do crime, a verdadeira face do poder, é muito mais civilizada, higiênica e, por isso mesmo, muito mais assustadora. Foi numa terça-feira cinzenta, com uma garoa fina caindo sobre o Rio de Janeiro, que a minha ilusão sobre o poder do meu filho foi estilhaçada para sempre. O rádio dele, que ficava sempre ligado na frequência da boca, começou a chiar de um jeito diferente. Não eram os gritos usuais de olheiro avisando sobre polícia. Eram avisos respeitosos, quase reverentes. O doutor tá na área, libera a cancela, baixa o fuzil, sem esculacho. Eu fui até a janela da sala e espiei pela cortina. O que eu vi subir a ladeira esburacada da favela não foi um caveirão blindado da polícia, nem um comboio de motos barulhentas com escapamento aberto. O que subiu a minha rua foi um carro preto, um sedã de luxo alemão, blindado, com vidros tão escuros que pareciam buracos negros absorvendo a pouca luz do dia. O carro brilhava, contrastando com o lixo e o esgoto da rua. E o mais chocante, o que fez meu estômago gelar, ele vinha escoltado por uma viatura da própria polícia militar, que abria caminho entre os moradores, piscando o giroflex devagar, não para prender, mas para proteger o passageiro ilustre. O carro parou exatamente na frente da minha porta. O WL, o terrível gerente, o senhor da guerra, que botava medo na favela inteira e que os jornais pintavam como demônio, correu para o quarto em pânico. Eu vi meu filho, o homem armado, tremer. Ele arrancou a camiseta regata suada, escondeu a pistola na gaveta de meias, passou água no rosto e vestiu uma camisa polo comportada. Ele ajeitou o cabelo com a mão trêmula. Ele parecia uma criança que quebrou o vaso favorito da mãe e sabe que o pai chegou em casa com o cinto na mão. A porta da sala se abriu e entrou o homem. Era o Dr. Ricardo. O mesmo homem para quem eu trabalho hoje. O mesmo perfume amadeirado, caro e marcante que eu sinto quando passo as camisas dele na área de serviço do Leblon. O mesmo terno de corte italiano impecável, azul marinho, sem um vinco, sem uma mancha, contrastando violentamente com o meu sofá de chenille comprado em 12 prestações nas Casas Bahia. Ele entrou na minha casa não como um invasor, mas como um proprietário que vem vistoriar o imóvel. Bom dia, dona Cida. A senhora continua caprichosa com a casa. Vejo que o piso está brilhando, ele disse, com aquele sorriso branco, alinhado e falso de político em campanha, mostrando dentes que custaram mais que a minha vida inteira.
Ele caminhou pela sala sem nojo, mas com uma superioridade que preenchia o ambiente. Ele sentou-se no meu sofá, cruzou as pernas elegantemente, puxando a calça para não amassar, e abriu uma pasta de couro fina sobre o colo. Meu filho, o rei do tráfico, ficou em pé na frente dele, de cabeça baixa, mãos para trás, ombros encolhidos. Pois não, doutor. O que o senhor manda? Disse o WL, com a voz sumida, fina, irreconhecível. Onde estava o monstro? Onde estava o gerente? Ali só havia um menino assustado. O Dr. Ricardo nem se deu ao trabalho de olhar nos olhos dele. Ele olhou para mim com a gentileza de quem pede um favor a uma criada. Um café, por favor, Cida. Adoçante, como sempre. E numa xícara limpa, por favor. Eu fui para a cozinha, com as pernas bambas, me sentindo a criadagem dentro da minha própria casa, servindo o homem que escravizava meu filho. Pela fresta da porta, enquanto a água fervia, eu ouvia a conversa. O doutor não falava gíria. Ele não falava palavrão. Ele não levantava a voz. Ele falava de metas trimestrais, de logística de distribuição, de escoamento de produto e margem de lucro líquida. Ele falava da venda de crack e cocaína com a mesma naturalidade técnica com que um empresário discute a venda de soja ou de automóveis. O rendimento da boca do sapo caiu 15% este mês. WL. A diretoria está impaciente. Meus sócios não gostam de perder dinheiro. Precisamos otimizar os custos operacionais. Ele dizia, com a frieza de um iceberg, folheando papéis na pasta. Meu filho gaguejava, pedia desculpas, prometia se esforçar mais, suava bicas apesar do ar-condicionado ligado no máximo. Ali, servindo o café preto na xícara que tremia na minha mão, a ficha caiu com o peso de uma bigorna na minha cabeça. Meu filho não era rei. Ele não era chefe. Ele não era nada. Ele era apenas o gerente da loja, o funcionário terceirizado que assume todo o risco de levar o tiro, de ser preso, de morrer cedo, de apodrecer na cadeia, para que o acionista majoritário, esse homem de terno cheiroso e mãos macias, possa lucrar milhões sem nunca sujar as unhas de pó ou de sangue. O Dr. Ricardo terminou o café, limpou a boca com um lenço de linho bordado que tirou do bolso e se levantou. Ele caminhou até o meu filho e deu 2 tapinhas leves no rosto dele. Um gesto de desprezo, de posse, como quem agrada um cachorro vira-lata que aprendeu a sentar. Resolva aquela pendência do X9 hoje mesmo, meu rapaz. Sem falhas. Minha candidatura a desembargador começa semana que vem e a segurança pública é meu. Palanque. Preciso do morro pacificado e silencioso. Ele saiu, entrou no carro blindado e desceu a ladeira, deixando para trás o rastro do seu perfume caro e a sentença de morte assinada. Meu filho desabou no sofá assim que a porta fechou, chorando de raiva, de humilhação e de impotência. Eu recolhi a xícara do doutor da mesa de centro e tive uma vontade primitiva de jogá-la na parede, de quebrá-la em 1000 pedaços, de cortar minha própria mão com os cacos. Mas eu não fiz isso. Eu fui para a pia e lavei a xícara. Lavei com a mesma obediência maldita e automática com que lavo as roupas dele hoje, porque eu sabia, e o WL sabia, que a pendência que ele tinha que resolver naquela noite era o preço sangrento que teríamos que pagar para continuarmos respirando mais um dia. A pendência que o Dr. Ricardo exigiu que fosse resolvida com tanta urgência não era uma dívida financeira, não era um carregamento perdido, nem uma disputa de território. A moeda de troca exigida pela candidatura dele, a desembargador, era o silêncio absoluto. O tal X9 que precisava ser apagado do mapa naquela noite não era um inimigo de outra facção, nem um policial infiltrado. Era o Feijão. Vocês não sabem quem é o Feijão, porque para o mundo ele era apenas mais um CPF cancelado na estatística da violência. Mas eu sei. Eu vi o Feijão perder os dentes de leite na minha cozinha. O Feijão era um menino magrinho, dentuço, com as pernas tortas de quem jogou muita bola no asfalto, que cresceu dividindo o pão com mortadela e o quesuco com o meu filho. Eles eram irmãos de alma, unidos pelo cordão umbilical da pobreza e da infância compartilhada nas vielas. Eles aprenderam a soltar pipa na mesma laje, sonharam em ser jogadores de futebol no mesmo campinho de terra batida e prometeram que seriam ricos juntos. Mas o Feijão tinha cometido um pecado mortal.
Ele tinha olhos e boca. Ele tinha visto o carro blindado do doutor subir o morro em outras ocasiões. Ele sabia quem era o homem elegante que financiava a munição e, numa roda de bar, bêbado e imprudente, ele tinha comentado sobre o advogado famoso. A campanha política do Dr. Ricardo não podia correr riscos. A paranoia do poder exige sacrifícios preventivos, e a lealdade de 20 anos de amizade não valia nada na balança fria da Zona Sul. A ordem que o doutor deixou naquela sala foi clara e sádica. O WL tinha que fazer o serviço pessoalmente. Não podia mandar um vapor, não podia terceirizar. Ele tinha que puxar o gatilho para provar que não. Tinha coração mole para provar que a empresa vinha antes da família. A noite caiu pesada sobre o complexo da Penha. Uma daquelas noites abafadas, sem vento, onde o ar parece sólido e difícil de respirar. Eu fiquei na sala, sentada no sofá de chenille, com a televisão desligada, as luzes apagadas, segurando a minha Bíblia no escuro como se fosse um escudo. Eu não conseguia rezar. Eu só conseguia esperar o barulho. E ele veio. Não foi uma troca de tiros cinematográfica. Não foi uma guerra. Foi um estalo seco, único, abafado, vindo do beco da Coruja, logo atrás da nossa casa. Pá! Aquele som, curto e definitivo, ecoou dentro da minha caixa craniana mais alto que um trovão, mais alto que uma bomba atômica. Eu senti o impacto no meu próprio peito. Eu sabia o que tinha acontecido. O silêncio que se seguiu foi pior que o tiro. Era um silêncio denso, culpado, onde nem os cachorros da rua tiveram coragem de latir. 10 minutos depois, que pareceram 10 anos, o portão de ferro da entrada rangeu. A porta da sala se abriu devagar. O WL entrou. Ele não trazia o fuzil pendurado no pescoço. Ele não trazia a postura altiva de gerente. Ele entrou arrastando os pés, curvado, os ombros caídos, parecendo um velho de 90 anos, carregando o peso do mundo nas costas. A camisa do time de futebol, aquela amarela sintética que eu lavava com tanto cuidado e esfregava com tanto amor, estava manchada de novo. Mas dessa vez, o vermelho era fresco, brilhante, viscoso. Ele não me olhou nos olhos. Ele caminhou como um zumbi até o meio da sala, onde a luz do poste da rua entrava pela janela, e desabou. Ele caiu de joelhos no piso de porcelanato branco que o dinheiro do crime comprou, e bateu a testa no chão, numa reverência de desespero. Ele não chorou como um homem chora. Ele uivou. Foi um som gutural, animal, o som de um bicho que teve as entranhas arrancadas adentadas enquanto ainda estava vivo. Ele abraçou minhas pernas, sujando minha saia e o tapete felpudo de sangue. O sangue do irmão que ele teve que executar. Mãe, ele me pediu pelo amor de Deus. Ele me chamou de Binho. Ele disse, lembra da pipa, mano? Não faz isso. Meu filho soluçava, tremendo violentamente, engasgando com a própria saliva e com o horror do que tinha feito. Eu tive que fazer, mãe. O doutor disse que ia matar todo mundo. Ele ia matar a senhora. Eu desci até o chão e abracei aquele corpo que tremia. Acariciei a cabeça raspada dele, sentindo o cheiro ferroso, metálico e doce da morte. Impregnado no suor e na pele do meu menino. Eu queria vomitar. Meu estômago revirava de nojo e horror. Eu queria gritar, queria bater nele, queria expulsá-lo dali. Mas eu sou mãe, e a mãe é o último refúgio do monstro. A mãe é a única que abraça o filho quando ele se torna imperdoável. Ali, no chão frio daquela sala que parecia um mausoléu de luxo, eu entendi que o Dr. Ricardo não tinha matado apenas o feijão naquela noite. Ele tinha matado o Binho, o menino que sonhava, o menino que ria, tinha morrido com o tiro. O que sobrou ali, tremendo no meu colo, era apenas uma casca oca, um resto de gente, destruído por uma culpa que jamais, nem com todo o sabão do mundo iria embora. Aquele choro desesperado no chão da sala foi o ponto de ruptura. Foi o momento em que a minha passividade se transformou em pânico e ação. Eu não podia mais ficar parada assistindo à decomposição moral e física do meu filho. Enquanto eu limpava o rosto dele com a barra do meu avental, misturando minhas lágrimas com o sangue do amigo dele, tomei uma decisão que parecia suicídio, mas era a nossa única boia de salvação naquele naufrágio. Segurei o rosto dele com as 2 mãos.
Apertei as bochechas dele com força, para que ele parasse de soluçar e me olhasse. Forcei ele a encarar meus olhos inchados e vermelhos. Acabou, Binho. Acabou tudo. Nós vamos embora. Agora. Nesta madrugada. Minha voz saiu rouca, mas firme, com uma autoridade que eu não sabia que ainda tinha. Vamos para a casa da tia Jura lá, no sertão da Paraíba. O mundo é grande, filho. O Brasil é imenso. Ninguém acha a gente lá no meio do mato, onde nem celular pega direito. Por um milagre, ou talvez pelo choque, ele me ouviu. O olhar vidrado e morto do gerente WL desapareceu por um segundo, e eu vi uma faísca de vida voltar. Eu vi o menino Binho piscar lá no fundo daquele poço de escuridão. Mas, mãe, e a firma? Eles não dão baixa na carteira. O doutor, ele sussurrou, com a voz trêmula de medo. Esquece a firma. Deixa. Eles se matarem. O doutor que venha buscar o lucro dele no inferno. A gente pega o primeiro ônibus clandestino na Avenida Brasil, muda de nome, começa do zero. Eu lavo roupa pra fora, você trabalha na roça. Uma energia elétrica, maníaca, tomou conta da casa. Levantamos do chão e começamos a fazer as malas freneticamente, tropeçando nos móveis, com o coração batendo na garganta. Não levamos as correntes de ouro grossas como coleiras de cachorro. Não levamos os relógios caros que ele colecionava. Não levamos o dinheiro sujo escondido no gesso do teto. Aquele dinheiro era maldito, e eu não queria levar a maldição conosco. Levamos apenas roupas velhas, confortáveis, camisetas de algodão, calças jeans gastas, chinelos. Peguei a pasta com os documentos de identidade, certidões de nascimento e o álbum de fotos de quando ele era bebê, a única prova de que um dia fomos inocentes. O cheiro de naftalina da mala velha que tirei de cima do guarda-roupa parecia o melhor perfume do mundo. Cheirava a viagem, a recomeço. Enquanto ele dobrava uma calça jeans desbotada em cima da cama, eu vi. Eu juro por Deus que vi. Um sorriso tímido, quase imperceptível, apareceu no canto da boca dele. Não era o sorriso arrogante e sarcástico do traficante. Era o sorriso aliviado e esperançoso do menino que ia fugir da escola para jogar bola. Lá na Paraíba eu posso trabalhar com obra, né, mãe? O tio Zé ensina. Eu sou forte. Eu carrego tijolo, faço massa. Eu sempre fui bom com as mãos. Ele estava planejando o futuro. Pela primeira vez em 5 anos, meu filho falava de amanhã, sem incluir a palavra morte, prisão ou invasão na frase. A mala estava pronta na porta da sala. O zíper fechado. O táxi de confiança, de um senhorzinho da igreja, já tinha sido chamado para nos esperar lá embaixo, no asfalto. O cheiro da liberdade era tão forte, tão palpável, que eu quase sentia o gosto da poeira da estrada de terra na minha boca. A gente ia escapar. A gente ia vencer o destino traçado pelo doutor. A gente ia viver. Mas o sistema é uma teia de aranha perfeita, pegajosa e onipresente. E nós éramos apenas 2 moscas tontas tentando bater as asas inutilmente. O telefone pessoal dele tocou. Não era o rádio da boca. Era o celular. Aquele Samsung moderno que ele usava para falar com as namoradas e com a família. Ele atendeu sorrindo, achando que era o seu Manuel do táxi, avisando que tinha chegado. Alô? Já estamos descendo, ele disse com a voz leve, mas o sorriso morreu instantaneamente. Congelou no rosto dele como se tivesse levado um choque térmico. A cor fugiu da pele dele, deixando-o cinza, com uma palidez cadavérica. Ele ficou estático, ouvindo. O silêncio na sala era absoluto. Só se ouvia a respiração pesada dele e o zumbido do ar-condicionado. Depois de 1 minuto que pareceu uma eternidade, ele disse apenas 2 frases com a voz morta. Tá bom, doutor. Eu entendi. O celular escorregou da mão dele suada e caiu no tapete felpudo sem fazer barulho. Ele olhou para a mala pronta na Mountain porta, aquela mala cheia de sonhos e roupas velhas. Depois, ele virou devagar e olhou para a foto dos meus netos. Os 2 filhos dele, um menino de 4 e uma menina de 2 anos, que estava num porta-retrato na estante. As crianças moravam com a mãe em outra rua, mas eram a vida dele. O que foi, meu filho? Quem era? Eu perguntei, agarrando o braço dele, já sentindo o frio da cova subir pelas minhas pernas e congelar minha espinha. Ele me olhou com a tristeza de 1000 anos concentrada num
único par de olhos vermelhos. Era o doutor, mãe. Ele não tá bravo. Ele tava calmo. Ele só disse... Ele disse que sabe que o Juninho e a Clarinha pegam a van escolar da tia Sônia às 7 da manhã na esquina da padaria. Ele disse o nome da motorista. Disse a placa da van. E disse que o trânsito no Rio é muito perigoso, que acidentes trágicos acontecem todo dia com quem tenta sair da rota. Eu senti minhas pernas falharem e precisei segurar no sofá para não cair. Não foi uma ameaça contra ele. Se o doutor tivesse dito, eu vou te caçar e te matar, o Binho teria rido e entrado no táxi. Ele não tinha medo de morrer. Mas ameaçar as crianças? Ameaçar os bebês? O doutor Ricardo, o homem culto, o homem da lei que cita juristas franceses, usou a vida de crianças inocentes de 4 anos como moeda de troca para manter seu funcionário no posto de trabalho. A coleira do meu filho não era feita de medo da polícia. Era feita de amor paternal. Ele percebeu, naquele segundo, que não existia Paraíba. Não existia sertão. Não existia fuga. Nós éramos propriedade daquele homem de terno, e a nossa família era a garantia da hipoteca. Lentamente, com os movimentos pesados de um condenado caminhando para a forca, ele foi até a porta e pegou a mala. Ele não a levou para fora. Ele a levou de volta para o quarto. Eu ouvi o som do zíper abrindo. Eu ouvi o som dele tirando as roupas velhas e devolvendo para o guarda-roupa. O sonho tinha durado 15 minutos. Ele voltou para a sala sem camisa. Ele foi até o sofá onde tinha deixado o colete à prova de bala jogado. Ele pegou o colete preto, pesado, com as placas de cerâmica. E então eu ouvi o som. Aquele som maldito. Rac. O som do velcro sendo fechado nas laterais do corpo dele. Aquele barulho foi o som do caixão dele sendo pregado. Foi o som da terra caindo sobre a cova. Ele se vestiu de monstro novamente. Ele sentou no sofá, pegou o fuzil que estava encostado na parede, colocou no colo, olhou para o nada e disse, com uma calma aterrorizante: "Eu vou ficar, mãe. Cuida dos meninos. Não deixa faltar nada para eles." Ele escolheu morrer ali, naquele inferno, para que os filhos dele pudessem viver. Foi o ato de amor mais violento que eu já vi. O fim veio 2 dias depois. Uma mega operação da Coordenadoria de Recursos Especiais subiu o morro com um objetivo cirúrgico: neutralizar o líder. Mas todos nós, que vivemos a verdade do morro, sabíamos o que era aquilo. O Dr. Ricardo precisava queimar o arquivo vivo, a única ponta solta que ligava o nome dele ao crime, antes que a campanha eleitoral começasse oficialmente. O WL sabia demais. Ele era um passivo tóxico. O meu filho não reagiu como disseram no jornal. Ele não trocou tiros por horas como num filme de ação. Ele mandou os vapores recuarem. Ele ficou sozinho na casa. Ele sentou no sofá, com a camisa do Flamengo, e esperou. Quando a polícia invadiu, ele foi executado sumariamente. Queima de arquivo. A TV mostrou o corpo dele sendo carregado para o caveirão. E na mesma noite, o Dr. Ricardo deu uma entrevista exclusiva no horário nobre, elogiando a inteligência da polícia e prometendo lutar contra o crime organizado com todas as forças, se fosse eleito. Hoje, a favela continua exatamente igual. O baile funk toca alto nas sextas-feiras, os fogos estouram quando chega a carga, outro gerente assumiu o posto, outros meninos de chinelo pegaram os fuzis. O ciclo não parou nem por 1 segundo, porque a máquina de moer gente não pode parar. Mas eu tive que continuar. Eu não morri junto com ele, embora uma parte de mim tenha sido enterrada naquele caixão barato. Eu tenho 3 netos órfãos para criar. As crianças precisam comer, precisam de escola, precisam de roupa. E a ironia suprema de Deus, ou talvez uma piada sádica do diabo, é que a única agência de empregos que me chamou me encaminhou para trabalhar na Zona Sul. Eu pego o ônibus 474 lotado toda manhã, viajo 1h30 em pé e desço no Leblon. Eu entro no elevador de serviço, coloco meu uniforme branco e entro no apartamento de frente para o mar. Eu vejo as fotos do Dr. Ricardo na estante da sala, sorrindo abraçado com a esposa e os filhos loiros, o homem de bem, o novo desembargador eleito com recorde de votos. E então, eu vou para a área de serviço, o lugar que é o meu escritório e o meu purgatório. Eu pego as camisas dele no cesto de roupa suja, as mesmas camisas de linho branco, de algodão egípcio,
que ele usa para dar ordens de morte e para assinar sentenças. No tribunal, eu lavo o colarinho sujo de suor e maquiagem de TV do homem que tirou a vida do meu menino. Eu esfrego com sabão de coco, enxaguo, passo amaciante com cheiro de brisa do campo. E agora, neste exato momento, enquanto passo o ferro quente no linho, alisando as rugas para que ele fique impecável para o jantar de hoje à noite, eu olho para o mar azul infinito pela janela da área de serviço e penso: o sangue do Binho pagou esse terno. A vida do meu filho sustenta esse luxo. O silêncio do meu luto garante o sucesso dele. Às vezes, eu tenho vontade de deixar o ferro queimar a camisa, deixar a marca marrom do calor destruir o tecido branco, só para ver a perfeição dele ser arruinada. Mas eu não faço isso. Eu dobro a camisa com perfeição, coloco no cabide e a levo para o closet dele. Eu termino o serviço, recebo meus R$ 200 das mãos da esposa dele, que me elogia, dizendo que sou tão caprichosa e honesta, e volto para a favela, para visitar a cova sem nome e sem lápide, onde meu filho dorme. O mundo lá fora, o mundo de vocês, acha que a justiça foi feita. Vocês dormem tranquilos. Mas eu pergunto para você, que está me assistindo agora e que talvez use uma camisa passada por alguém como eu: quem é o verdadeiro bandido dessa história? O menino pobre que segurou a arma suja para salvar a mãe da morte? Ou o homem rico de mãos limpas e perfumadas que lucrou com a guerra e agora dorme em lençóis que a mãe da vítima lavou e passou? A resposta está no silêncio do meu quarto vazio e no barulho das ondas do mar que o Dr. Ricardo escuta da varanda dele, pagas com o nosso sangue.